Olá, o JR Entrevista começa agora e nesta edição nós vamos conversar com o deputado federal Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. O deputado é o líder do partido na Câmara e faz parte da Comissão de Reforma Tributária e já também atuou na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, obrigado por participar aqui do JR Entrevista. Eu gostaria de começar repercutindo aí uma declaração do líder, do deputado Ricardo Barros, né, de que o Brasil ele precisaria de uma nova Constituição. Como é que o senhor viu essa fala? Primeiramente, minha saudação a Alessandro, Luiz, a todos os nossos telespectadores. Acredito que a fala do líder do governo, Ricardo Barros, ela levou em consideração os episódios que nós estamos acompanhando no Chile, que passa por algo bastante similar. Mas a história do Brasil ela é um pouco diferente, né? A nossa Constituição ela já é fruto, né, de uma redemocratização do país. Então, ali em 1988, nós tivemos uma Constituição cidadã, que trouxe direitos e deveres e que de lá para cá vem sendo aperfeiçoada. Então, acredito que o momento agora é tentar trabalhar com as reformas em questões pontuais, como nós temos trabalhado aí nos últimos anos. Previdência, trabalhista, agora, do ponto de vista constitucional especificamente, a reforma administrativa e a tributária tem muito peso. Então, acho que a discussão pontual de algo que precisa ser aperfeiçoado geraria um impacto e um ruído muito menor do que uma nova Constituinte, que, em regra, hoje satisfaz ao cidadão brasileiro. Deputado, o senhor é formado em Direito e a gente vê constantemente líderes do Legislativo recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, à Corte Suprema, na tentativa de mudar vários entendimentos. Seria de todo um mal revisar a Constituição brasileira nesse momento? O senhor confirma que que não seria o momento apropriado? Nós temos revisado, mas de forma pontual. O que talvez gera um ruído que seja desnecessário nesse momento que o Brasil vive, é porque a partir do momento que você vai rever a Constituição como um todo, você também coloca em xeque algumas garantias e direitos fundamentais do cidadão, alguns direitos adquiridos, inclusive, que já fazem parte desse patrimônio conquistado pela nação e pela sociedade brasileira no decorrer desses anos. Então, eu acredito que ao invés de colocar em xeque ou em risco várias das conquistas que nós tivemos, você trabalhar para aperfeiçoar pontualmente aquilo que precisa ser modificado é importante. É claro e é preciso deixar bem claro, existem temas e pontos que precisam ser melhorados. A nossa Constituição não é perfeita, mas correr o risco de perder aquilo que já foi conquistado, talvez não seja o mesmo cenário do Chile, né, que precisava atualizar algo que estava arcaico e obsoleto. A nossa Constituição Federal não é arcaica, não é obsoleta, ela representou um sentimento de redemocratização que é importante e eu acho que garantir o que tá justo é o melhor caminho. Deputado, vamos falar um pouquinho agora do que aconteceu na semana que passou. Foi uma discussão que gerou muita polêmica, né? Essa briga aí entre ministros, entre o ministro Ricardo Salles e o Luiz Ramos. Houve pedido de desculpa, enfim, o presidente da Câmara se pronunciou, o presidente do Senado também. O senhor acredita que vai haver paz agora entre os dois? Olha, a gente espera que haja esse clima de sintonia. Nós estamos chegando no final de ano com uma agenda bastante intensa, né, um certo cenário de indefinição ainda do que é prioridade, do que é possível ser votado. As eleições municipais acabam também gerando um calendário um pouco mais apertado do que seria o ideal. Então, se você não tiver consenso dentro do governo, a relação entre governo e Congresso não vai fluir. Então, essa relação entre os ministros ter se acertado é importante, né? A tarefa da articulação política, que é a tarefa desempenhada pelo ministro Ramos, talvez seja um dos grandes desafios, né, dentro do governo. Os últimos resultados têm colocado o governo numa posição de vantagem, né, diferente talvez de 2019. Em 2020 o governo conseguiu aprovar, né, as matérias que são prioridade para ele e a gente espera que nesse final de ano essa sintonia existe. Você tem alguns temas, reforma tributária, PEC da emergência fiscal, a lei da cabotagem, o próprio orçamento do país que está paralisado pelas disputas na CMO, são temas que exigirão engenharia e uma articulação política
que o governo precisa estar em paz, como você falou, para poder conduzir da melhor forma. Bom, rapaz, no momento certo, né? Desculpa, hoje a Justiça, inclusive, colocou para novembro o pedido feito pelo Ministério Público de afastamento do Ricardo Salles. Então, veio numa boa hora essa união aí. Desculpa. Deputado, sem problema, imagina. Deputado, agora... Eu não lembro de ter visto um presidente da Câmara e um presidente do Senado se envolver tão diretamente, tão intensamente numa briga entre ministros de Estado. O que há de interesse tão forte, tão grande aí para que o Rodrigo Maia, como o Davi Alcolumbre, interferisse direto, se metesse indiretamente nessa discussão entre os ministros Salles e Luiz Ramos? Eu acredito que o fato de ser o ministro responsável pela articulação política, então é o ministro que tem o canal direto hoje e a confiança dos presidentes das casas. Então eu acredito que o fato de sair em defesa dele foi muito mais um gesto, né, do que necessariamente um posicionamento de ser a favor ou contra o governo. Mas eu acho que foi um gesto de tentar, naquele momento, dizer de forma bem clara, né, que o ministro Ramos detém a interlocução e a confiança, né, das casas do Congresso para fazer esse papel da articulação política que foi deficitário no passado e que hoje consegue apresentar resultados efetivos. Influenciou bastante as publicações tanto do presidente do Senado como da Câmara, porque esse pedido de desculpa praticamente veio no dia seguinte. Eu fiz essa reportagem e influenciou muito isso? Acredito que sim, não só dos presidentes das casas, mas foi acompanhado também de diversos líderes do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, o governo, ele percebeu, né, que o maior ativo nesse momento é uma articulação política que funcione. E a agenda ambiental, por outro lado, ela passa por uma certa pressão, né, por parte de setores da sociedade, da imprensa. Então, eu acho que esses dois lados falaram mais alto. Acho que o governo resolveu prestigiar, nesse momento, o poder de articulação política e o ministro Ramos acaba saindo fortalecido, né, pelo prestígio demonstrado com os presidentes e os líderes, né, do Congresso. Deputado, tem tantos assuntos importantes que podem ser discutidos ainda esse ano no Congresso. O senhor falava aí da reforma tributária, que a gente vai discutir aqui já já, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa lei da cabotagem, qual a importância dela e como é que está essa tramitação entre os parlamentares. Olha, Luiz, acho que a melhor forma de definir o projeto de lei da cabotagem, que parece ser um nome tão complexo, é o nome de fantasia que está sendo dado a ele, que é a BR do mar. Então, eu acho que aí o nosso telespectador começa a ter uma compreensão. É você viabilizar algo que deveria ser da nossa natureza, né, uma logística a nosso favor, porque ela reduz bastante o preço da logística numa competitividade com outros países, e nós acabamos nunca tendo parte da nossa cultura de logística utilizar o mar, né, os rios, como instrumento de deslocamento e de distribuição de mercadorias. E isso acaba também deixando ocioso alguns pequenos portos do país. Nós temos grandes portos de entrada, o Porto de Santos, Suape, Pecém, mas você acaba tendo outros inúmeros portos que acabam ficando ociosos. Então você uniria o útil ao agradável. Você utilizaria, né, um modal mais barato. Isso reduz, em tese, o preço do frete, por exemplo. Você, por outro lado, faz com que determinadas localidades ganhem giro da sua economia com a movimentação dos portos. Vou falar, por exemplo, da minha cidade, que traz bem esse exemplo, que é João Pessoa, Cabedelo, o porto ali do lado. Está do lado do porto de Suape. Claro que para mercadorias, as grandes remessas que vêm do exterior, o Suape acaba sendo um porto mais competitivo. Mas para a cabotagem, para atender o mercado local, o porto de Cabedelo, ele sairia ganhando. Então, acho que essa é a realidade de muitos outros portos, né, por todo o Brasil. E também tira, né, do setor produtivo brasileiro, do próprio governo, a dependência de um único modelo de distribuição dessas mercadorias. O nosso sistema ferroviário é bem tímido, né? Nós já não temos o ferroviário. Então, o rodoviário, ele acaba sendo quase que exclusivo nessa distribuição. E a gente viu a crise, por exemplo, dos caminhoneiros no passado, como gerou uma repercussão na chegada das mercadorias, falta de itens na prateleira. Então, você poder ter dois
modelos, pelo menos, que funcionem, faz com que você tenha essa distribuição sob uma menor pressão de eventual movimento. Deputado, vamos falar agora sobre reforma tributária. São duas perguntas básicas. O senhor acredita que existe a possibilidade de ela ser votada ainda esse ano? O senhor defende, pelo que eu estava dando uma olhada, a simplificação e a desburocratização. O senhor acredita também que esses dois pontos são suficientes? São o que nós podemos falar nesse momento. Eu começando até pela primeira pergunta, o escritor Ariano Suassuna, ele dizia que tem o pessimista, tem o otimista e tem o realista esperançoso. E eu me classifico no realista esperançoso. Não é um tema simples, não é um tema fácil. Agora, muitos já deram por perdido. Eu não. Eu tenho confiança e acredito que sim, existem as condições necessárias para se votar a reforma tributária. Mesmo nesse período eleitoral? No pós-eleitoral, pelo menos na Câmara dos Deputados. Há um calendário que é possível, tá certo? Depois do dia 15, que o relator, deputado Aguinaldo, possa apresentar esse parecer. Se houver consenso entre governo, né, e o texto da Câmara dos Deputados, é possível sim votar. E acho que seria a melhor medida. O Brasil precisa voltar a crescer, recuperar o desenvolvimento e também os empregos perdidos. E a reforma tributária, ela seria a sinalização ideal de um país, né, que se preocupa com essa retomada econômica e valorizar quem produz no Brasil. O ideal, e aí partindo para a segunda parte da sua pergunta, o ideal seria que a reforma tributária trouxesse a simplificação de procedimentos, a desburocratização, né, na cobrança de impostos e também a redução da carga tributária. A gente sonhava com isso e lutava por isso no início da discussão. Com a pandemia e o aumento do déficit no país, né, nós tivemos um déficit aí, ou se projeta um déficit de cerca de 800 bilhões de reais nesse ano. Você falar em redução da carga e, portanto, redução da arrecadação, não vai surtir efeito nesse momento. Então, se a gente já tiver a desburocratização e a simplificação, já é um ganho para quem produz extraordinário. Nós vivemos no pior modelo tributário do mundo e não adianta fazer remendo em tecido podre. Vai rasgar de novo. Não adianta fazer reforma fatiada, pontual, vamos mudar uma besteirinha aqui, a outra ali. Isso não resolve. É preciso pensar realmente num modelo novo que descomplique, que simplifique e que valorize quem produz. Então, acho sim que é possível avançar e hoje o maior desafio não é de mérito. O texto, ele já está praticamente acabado. É a concertação política, é a vontade política. É o grupo liderado pelo presidente Rodrigo Maia, né, junto com o relator Aguinaldo, e a base do governo se entenderem em torno de um texto comum. Se isso acontecer, teremos os 308 votos para aprovar ainda esse ano, em 2 turnos, na Câmara dos Deputados. E o presidente Rodrigo Maia tem essa vontade. O mandato dele conclui em fevereiro. Ele quer deixar o legado, né, de ter aprovado a reforma da Previdência, a reforma tributária. Foi um presidente reformista. Então, eu acho que as condições externas estão melhores do que muitas vezes a gente escuta de bastidores ou análises que não levam em consideração, né, um cenário de uma Câmara que quer encerrar o ano preparando uma agenda positiva para 2021. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite. E também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e em todas as nossas redes sociais. Deputado, ficou marcado para o próximo dia 4, a próxima quarta-feira, a questão do veto à desoneração da folha de pagamento. Qual a importância dessa medida e por que há tanta resistência ainda da área econômica do governo em se chegar a um acordo? Olha, a medida ela é essencial. Para mim, o grande desafio do Brasil na retomada econômica é a geração de empregos. Então, eu acho que a geração de empregos ela deve nortear cada uma das medidas que o governo pretende adotar. Na questão da desoneração da folha, você tem 2 argumentos, você tem 2 visões. A da equipe econômica, que em tese significa uma perda, e vou colocar entre aspas, de arrecadação de 10 bilhões de reais, ou seja, abrir mão de 10 bilhões de reais que estaria previsto para 2021. Por outro lado, o setor produtivo está se recuperando de uma pandemia que muitos tiveram que fazer um esforço extraordinário, né, com água pelo nariz ali, faltando fôlego, para conseguir vencer esse momento mais crítico. Então, você ter
além, né, desse momento de retomar passada a passada, um retorno de um aumento de carga tributária, é para querer fechar as portas de muita gente. Então, eu defendo a desoneração da folha, eu acho que a derrubada do veto deverá ser a melhor decisão, até porque é importante recordar, o ministro Paulo Guedes justificou a desoneração da folha porque acreditava na votação da reforma tributária com uma regra que compensasse essa medida. Não houve esse cenário. Então, eu acho que pelo menos há 17 setores da nossa economia, que em regra são os que mais empregam, né? Um 2021 ainda com uma certa fôlego, né? Para que ele possa gerar até mais oportunidades e principalmente preservar os empregos que existem, é essencial. A maior tarefa do Brasil e do governo brasileiro para 2021 é gerar oportunidades e preservar os empregos que hoje estão aí ameaçados, né, pela não retomada econômica ainda a contento. Outro tema polêmico é a reforma administrativa. Eu queria que o senhor fosse sincero agora. O DEM vai tentar endurecer, ou seja, incluir promotores, desembargadores, juízes nessa reforma? Nós acreditamos que a reforma deve ser ampla, tá certo? Agora, pela Constituição brasileira, cada poder faz a sua reforma. Então, a reforma administrativa que está colocada pelo governo federal é para os servidores do governo. A Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo, está fazendo a sua reforma administrativa. O presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre estão em estudos. Eles esperam, por exemplo, economizar R$1 bilhão para um orçamento que é de 6, você economizar R$1 bilhão é bastante. O Judiciário, que é onde está talvez a maior parte, né, dos olhares quando se fala em reforma administrativa, por ter um grande percentual que ganha acima do teto, né, principalmente nos estados, não é o servidor público federal que representa o maior impacto, né, nessa folha orçamentária, é nos estados. Então, isso precisa ser pensado. Eu defendo a participação de todos. Já defendi aqui a da Câmara dos Deputados, tá certo? Com os parlamentares inclusos, mas para os servidores do governo e também para os servidores do judiciário é essencial. Nesse momento de saída da pandemia, que a gente procura uma rota de saída, cada poder fazendo a sua parte, dando sua parcela de contribuição e sua cota de sacrifício, acho que é o melhor caminho para sinalizar que o Brasil vai para uma agenda em 2021 de controle de gastos públicos, tá certo? E estímulo à iniciativa privada. Eu acho que essa é a saída para o 2021 do Brasil. O gasto público tem que ser controlado para mostrar que nós não vamos retornar a um tempo de gastança desenfreada. Tempo que fez muito mal para a nossa economia e levamos 5 anos para sair do buraco do passado. Mas é importante preparar para que haja estímulo à economia. E o poder público já não tem mais essa margem. Não dá para ser mais o dinheiro público que vai fomentar os ganhos de algumas empresas, como a gente viu exemplos do BNDES, a JBS no passado. Os marcos legais têm que servir para a iniciativa privada. E rapidamente eu vou citar aqui 3 iniciativas que vão dar essa oportunidade. O marco do saneamento, que nós votamos, o marco do óleo e gás, do setor de óleo e gás, e as medidas de acesso ao crédito, né? Nós batemos agora 100 bilhões de reais de crédito, ou seja, foi um recorde que chega a 20% praticamente de aumento do cenário do ano passado, onde a economia funcionava até num ritmo melhor. Então, acho que essas 3 medidas, acesso a crédito, saneamento e óleo e gás, vão dar um 2021 de investimentos privados para ajudar na retomada da economia. Deputado, eu queria falar um pouquinho sobre aquele programa de crédito via maquininhas para reajustar aí a questão da economia, tentar ajustar a economia. Como é que está a situação dessa matéria? Olha, essa foi uma das grandes inovações e que para mim é extraordinária. Ela veio para ficar. Nós tivemos 3 programas de crédito, né, nesse tempo de pandemia e foi uma grande luta e acho que muitos acompanharam. Eu tive na relatoria, tivemos um protagonismo desse debate e conseguimos êxito. Os números hoje mostram que o mercado de crédito no Brasil, nesse tempo de pandemia, foi 20% a mais do que ano passado. E por que é importante fazer essa comparação? Porque em tempo de crise, a tendência do banco é emprestar menos. Como diz aquele ditado popular,
em tempo de crise, banco só quer emprestar quem não precisa. Que é quem tem garantia, quem está sólido. E na crise você precisa de crédito para sobreviver. Você está com água pelo nariz, estão querendo lhe afogar ali. Então foi importante para manter muitas empresas, microempresas brasileiras de porta aberta. Nós tivemos 3 programas. O da folha de pagamento, que é o PES, que foi para evitar demissões. Esse rodou cerca de 7 bi. Nós tivemos o Pronamp, né, muito falado para micro e pequenas empresas, que rodou cerca de 34 bi. E nós tivemos o PEAC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que é o Fundo Garantidor de Investimentos. Esse foi o grande sucesso, foi da medida provisória do crédito que eu relatei. Já chegamos a 65 bilhões de reais. Somando os 3, passamos dos 100 bi. Ou seja, para quem quer produzir, se conseguiu ter uma porta aberta. A gente conseguiu, e aí através de várias medidas, que não cabe citar agora, mas taxas de juros, garantias, o prazo de carência para começar a pagar, fizeram com que o não do gerente, que era a regra, era o gerente dizer não, virasse uma porta aberta e esses empréstimos saíssem do papel. E para concluir, vem a maquininha. A quem é que não chegava esse recurso? Ao pequenininho, o que ganha de 0 até 360 mil. Em regra, o microempreendedor individual, é o informal, que não tinha acesso a banco. Quando você não tem o acesso ao banco, a sua saída, fazer via maquininha do cartão. Ali, digitalmente, chega-se praticamente a uma mensagem, vou simplificar aqui. Olha, você tem acesso a um crédito de, vamos supor aqui, 10 mil reais por um prazo, e você tem que pagar isso em 100 parcelas de 100 reais num prazo de tantos. Você aceita, digite 1. Você não aceita, digite 2. Quando ele aceitava o prazo e as condições, ele digitava 1 e aquele crédito já está colocado para ele. Alguns bancos largaram na frente, outros a gente está tendo uma frustração, mas a gente está conseguindo fazer o crédito chegar no grande e no pequeno. Foi o grande diferencial e o grande êxito do crédito no Brasil. Perfeito. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, vamos falar da votação da proposta da prisão de condenados em segunda instância. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e nesta edição a gente conversa com o deputado federal Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. O deputado que faz parte da Frente Parlamentar Mista em defesa da prisão em segunda instância, que é um tema também que gera bastante polêmica, muita discussão. Deputado, o senhor acredita que essa medida pode ser discutida ainda esse ano? Vai haver uma pressão para que os parlamentares discutam essa questão? Olha, acredito que sim, inclusive há um compromisso, né, do presidente da Casa, Rodrigo Maia, nesse sentido. Sabemos todos que existem alas com pensamentos divergentes quanto a esse tema na Câmara dos Deputados, mas nós queremos o debate, né? E aí, quem tiver argumentos a favor ou contrário, defina. Eu acredito que a gente vem de um período em que a sociedade e a nação brasileira têm cobrado nessa postura mais firme do combate ao crime, do combate à corrupção. É importante falar, porque às vezes quando se fala da prisão em segunda instância, se remete imediatamente ao cenário de corrupção e de política. Mas não, a prisão em segunda instância, ela, em regra, será aplicada, né, para maior quantidade de crimes. E isso fala a respeito da segurança do cidadão, da sociedade, devido ao sistema que nós temos, né, de às vezes ser muito permissivo, né, com quem cometeu crimes e irregularidades. Mas, então, deputado, muitas vezes na questão de recursos, aquele condenado em primeira instância é absolvido. Tem também a questão dos presídios, quase 800 mil presos no sistema prisional brasileiro. Isso também é levado em consideração? É levado em consideração, mas o argumento para a falta de estrutura não pode ser a impunidade. Olha, já que não cabe mais, vamos deixar quem merece estar lá do lado de fora. Então, acho que isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado e que tem que se tomar as medidas necessárias. A sociedade é que deve ser protegida. Então, se for preciso fazer investimento em mais estrutura, sim. Agora, não se pode dar como resposta para que elementos que representam perigo à sociedade estejam livres para conviver com ela, o fato de falta de estrutura. Eu acho que é isso que levou, inclusive, a sociedade brasileira a reagir muito forte, inclusive do ponto de vista eleitoral, né, a esse sentimento de impunidade. Eu acho que ele deve ser combatido e uma das formas
é a prisão em segunda instância. Deputado, vamos mudar de assunto também, falar um pouco dessa repercussão do caso da deputada Flor de Lis. Eu queria que o senhor dissesse para a gente aí qual a possibilidade de reabertura aí do Conselho de Ética para votação do mandato dela, né, para cassação do mandato dela, acusada de matar o marido. É um tema que está vivo na Câmara, está no radar do plenário, da discussão dos líderes. As informações dessa semana é que se tentará fazer a reabertura das comissões, né? Ou seja, acaba a pandemia gerando alguns prejuízos nessa articulação. Mas qual é a dificuldade para abrir, porque tinha essa informação? Porque se foi votado para encerrar e suspender todas as comissões. Então, para se retornar às comissões, também tem que ser votado. E aí a grande discussão é só o Conselho de Ética que volta? A CCJ, que é para analisar, por exemplo, a questão da reforma administrativa, deve voltar ou não? A CMO, a Comissão Mista de Orçamento, tem um debate para votar. Então, o debate ele é maior do que o Conselho de Ética. Me parece que, quanto ao Conselho de Ética, não tem ninguém que defenda a não abertura. Mas o problema é que ele está inserido dentro de um contexto maior, que aí sim gera ruído. Eu acho que a Câmara deve dar essa resposta, já está passando do prazo, né, e deveria se fazer a reabertura, sim, do Conselho de Ética. Me parece que deve ter votação aí agendada na próxima semana ou na seguinte. Essa questão da deputada Flor de Lis, deputado, não é importante se discutir isso no momento em que nós vimos aí um senador da República pego com dinheiro na cueca? Não fica uma imagem ruim para o parlamento? E quanto mais se adia medidas como essa, isso não prejudica a imagem dos parlamentares? Certeza, fica péssimo. Tem que se ter um ambiente, e esse é o Conselho de Ética, para que você possa ter, inclusive, as duas versões, né? Você tem que ter a versão da denúncia e tem que ter a versão da defesa, para que você possa definir baseado nas duas. Da forma como está hoje, praticamente vocês têm a versão da denúncia, em ambos os casos, e não tem a versão da defesa para que você possa definir se for um processo de cassação ou algum tipo de penalidade a ser aplicada. Então, concordo, por isso que acho que semana que vem ou a próxima deve-se encontrar uma forma de abrir pelo menos aquilo que tenha consenso. Na minha concepção, Conselho de Ética se tem consenso para abrir, mas se precisa entender quais são as outras comissões, e aí eu exemplifico a CCJ e a Comissão de Orçamento, para que se tenha, né, a reabertura daquelas que são essenciais para o retorno das atividades. Deputado, Operação Greenfield, né, que investiga fraudes em fundos de pensões. Eu fiz questão de anotar uma fala do senhor aqui. O senhor disse o seguinte: olha, em breve pode chegar aos políticos. O que o senhor quis dizer com essa fala? Isso foi da presidência da CPI, né, dos fundos de pensão. Eu fui o presidente da CPI dos fundos de pensão. Foi em 2015, salvo engano. E nós fizemos, talvez, e isso virou referência, o trabalho de CPI mais frutífero, com mais efetivo é a palavra, porque diferente de outros exemplos que nós vimos aí, por exemplo, da Petrobras, a CPI dos fundos de pensão, ela gerou o resultado para que o Ministério Público e a Polícia Federal fizessem as operações. A Operação Greenfield, ela é montada em cima do relatório da CPI. E de forma muito rápida, nós que investigamos o caso, na CPI nos fundos de pensão, e aí eu cito aqui o Postales, que é dos Correios, a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, a Petros, que é da Petrobras, e o do Banco do Brasil, o BBPrev. Você tem os mesmos elementos do Petrolão: tráfico de influência, desvio de finalidade e recursos públicos para atender fins eleitorais. Por isso que tudo aquilo que o Brasil conheceu com muita publicidade do Petrolão, nos fundos de pensão, operações como a Greenfield, mas que não tiveram a mesma publicidade, mas elas trazem elementos bastante próximos e rombos talvez maiores. Rombos que passam aí de 10, 20 bilhões de reais. Ok, um assunto que merece realmente ser analisado. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos falar da inclusão de produtores rurais nas receitas de crédito de carbono. O JR Entrevista volta já já. De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Deputado, é importante a gente ressaltar que o senhor está propondo aqui
a participação de fornecedores de matéria-prima, como óleo, soja, justamente para que eles participem da negociação dos créditos do carbono. Por que é importante ter essa definição? Olha, esse é um projeto que é de minha autoria e que ele dialoga com o futuro do desenvolvimento sustentável. É aliar o Brasil que preserva com o Brasil que produz. Então, a cana-de-açúcar, o soja e outros produtos são nacionais, produzidos aqui, e que as usinas e as indústrias estão entrando no mercado de crédito de carbono e que os produtores também precisam fazer parte para que você realmente valorize quem produz no Brasil. Então, acho que tudo que a gente vê acontecendo no Brasil e no mundo, o Brasil tem uma política moderna de crédito de carbono, valorizar e aliar o Brasil que preserva e o Brasil que produz é essencial. Eu acho que é isso que o projeto representa. Deputado, a gente está chegando aí próximo às eleições municipais. Como é que o senhor vê a questão do seu partido como um todo em relação à expectativa de resultados e, de uma forma geral, o que muda na sua ação política após a eleição, na sua visão? Olha, Luiz, não é tarefa fácil. Além de liderar o partido que preside a Câmara e o Senado, né, isso exige bastante, a gente procura acompanhar o cenário nacional. Democratas vive hoje um bom momento, né, lidera hoje capitais importantes, é o caso de Curitiba, Florianópolis, Salvador, Rio de Janeiro e Macapá, pelo menos essas 5 eu tenho acompanhado. Ou seja, é o melhor desempenho do partido numa história bem recente, aí pelo menos nas últimas 2 décadas, e nos dá a projeção de sair como um dos grandes protagonistas da urna. Então, isso é um trabalho planejado, coordenado. Os democratas têm trabalhado isso, vamos ver qual é o resultado final, né, depois das urnas, mas as expectativas são positivas e a gente espera que esse cenário de 2020 ele aponte, né, a envergadura e o tabuleiro político para tratar de 2022. Mas cada passada a seu tempo e vamos cuidar das eleições municipais para estudar direitinho qual é o cenário que virá aí por diante. O senhor acha que vai ser um cenário completamente diferente, uma mudança brusca ou não? A gente vai permanecer aí tendo as mesmas peças no xadrez? Alessandro, eu entendo que vai ter uma mudança, sim, de sair de um cenário de polarização para um cenário de uma diversificação maior de forças. Você deverá ter, eu citei aqui o Democratas com algumas capitais, é a minha expectativa, lógico, mas outros partidos também deverão ter seus espaços. Então, o cenário de 2018, que foi uma polarização, né, muito clara entre direita e esquerda, no caso, foi para o segundo turno lá o Bolsonaro e o Haddad, agora você vai ter um cenário com mais dividido de forças, o que vai desenhar, né, um tabuleiro com mais articulação política para o cenário 2022. Tá, vamos voltar um pouquinho para a economia. Qual o senhor acha que vai ser o impacto dessa medida aí de prorrogação de isenção de impostos na importação do etanol dos Estados Unidos, sobretudo para a sua região Nordeste, que é uma grande produtora de cana? Olha, nós defendemos os produtores. Eu acredito que essa foi um assunto temporário, momentâneo, para atender ali uma necessidade de momento. Contou, né, até com a própria compreensão dos produtores, mas a gente tem que valorizar aquilo que é do Brasil, que é do brasileiro, defender quem gera emprego, renda e oportunidade aqui. Se for organizar, dá para atender, porque na entre-safra a gente precisa realmente da entrada de produtos externos, não dá para o produto externo chegar no momento em que o produtor brasileiro tá oferecendo seu produto também, porque isso gera um jogo de perde-perde para todo mundo. Vamos valorizar quem produz, vamos valorizar o produto brasileiro. Ok, deputado, o JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite. E também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e em todas as nossas redes sociais. Obrigado pela entrevista, deputado, e obrigado também você pela sua companhia. Até a próxima.